Sinceramente, essa é a pior gestão do esporte de todos os tempos e em todos os setores, galera. Falta comando, falta verdade. Olha, o Léo Pereira, atacante, recém-contratado pelo esporte, tá fora do clube, tá afastado já e vai ser desligado por indisciplina. Você acredita? Segundo informações, o atleta está na noitada. E aí, falta o quê? Falta comando, falta alguém, né, que exija uma responsabilidade do atleta. Porque o atleta, para mim, ó, ele pode ir para a noite, ele pode ir para o dia, mas dentro de campo ele tem que render. Nos treinos ele tem que treinar com intensidade para dar resultado nos números. Hoje você tem como avaliar tudo isso. Antigamente não tinha, mas agora tem. E o Léo Pereira, que chegou com uma das opções, inclusive foi titular do time, jogador rápido, afastado por indisciplina. É lamentável, galera. Aí se você vai para o campo político, o Yuri está completamente isolado. Segundo informações, no encontro que ele teve com os presidentes, só fez pedir desculpa. Desculpa, mas não convidou ninguém para ajudar. Não teve a humildade de dizer, pessoal, vamos lá para dentro para arrumar a coisa que tá feia. No futebol nem se fala, é o caos. O esporte vai ser, né, o time com maior a maior longevidade numa lanterna do Campeonato Brasileiro. Vai ser isso mesmo, amigo. Desde a terceira rodada que o esporte está na lanterna. Não sai não, vai ser difícil sair. Bom, sobre o futebol, né, o maior gasto da história do esporte e os jogadores que o esporte contratou. Aí vai agora para a situação caótica, que é a da torcida. Porque o torcedor já não acredita no que fala essa gestão. O que a gestão diz, o torcedor não acredita, porque são inverdades e mais inverdades. Enfim, é lamentável, não é? Você, torcedor do esporte, acredita em algo que essa gestão está dizendo? Porque diz que não está atrasado, e daqui a pouco, não, está atrasado. Não, a gente não vendeu o jogo contra o Flamengo. Aí vai vender o jogo contra o Flamengo. Caramba, por que não ser transparente? Por que não ser verdadeiro? É lamentável tudo isso. O esporte joga no domingo contra o Internacional e me parece que, pelo que eu vi da escalação do time, vai ser o melhor time que o Daniel Paulista vai colocar em campo. Isso, teoricamente falando, né? A gente vai conversar sobre isso, sobre a situação caótica do esporte e sobre as inverdades, né, que são ditas e que o torcedor já não aguenta mais. O torcedor realmente não acredita nisso. E pelo tempo que eu tenho no futebol, cara, esse ano não vai ser o pior ano do esporte, não. Espera para o ano. Espera para o ano. Situação difícil, sem dinheiro, sem credibilidade, ninguém acredita. Vai ser um Deus nos acuda no próximo ano, em esporte disputando uma Série B sem dinheiro, pagando, inclusive, esses jogadores que o esporte contratou esse ano, são parcelados. Só no próximo ano que termina, galera. Como é que vai ter um elenco? Sinceramente, meu amigo, vai ser uma engenharia daquelas para o clube conseguir pagar em dia e conseguir, né, ter uma temporada pelo menos, né, tão ruim, não tão ruim como essa, né? Porque essa, verdadeiramente, meu amigo, se você começar o ano analisando tudo, e eu faço questão de dizer aqui, ó, eliminado na Copa do Brasil pelo Operário de Várzea Grande. Perdeu clássico na Ilha pro Náutico, fazia 5 anos que não perdia. Perdeu pro Santa Cruz, fazia um tempão que não perdia. Perdeu a partida final do campeonato. Quer dizer, ganhou o estadual, mas perdeu o jogo. Em casa pro Retrô. E nem se fala o Campeonato Brasileiro, meu amigo. É vexame em cima de vexame, vergonha em cima de vergonha. Clube de futebol é assim, galera. Quando o futebol tá ganhando, o clube tem dinheiro, tá tudo certo. Quando perde, meu amigo, começa a faltar dinheiro, começa a dever, começa a ir pra justiça, e aí broncas e mais broncas. E aí o Sport já vive hoje no RJ, né, numa recuperação judicial, você sabe muito bem disso. Então tá complicada a situação. Na Bet Nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha, saca direto na sua conta, sem enrolação, sem firula. É tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser, hein?
Acesse o QR Code, tem um link na descrição do vídeo. Vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos. E, por favor, jogue para se divertir, hein? Só se divertir. Ó, aqui no canal, você pode estar o pau da barraca. Pode dizer o que você pensa, escreve aí embaixo, tá? Claro, com respeito, obviamente, sem palavrão, mas pode descer a lenha, tá? Mas se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho. A gente já passou de 202 mil inscritos, estamos caminhando. Então, se inscreve aí, dá moral pra gente, beleza? Bom, deixa eu tentar explicar essa situação do esporte, né, em relação ao Léo Pereira, tá? E Léo Pereira foi contratado em agosto, né, galera? Início de agosto. Ele tem vínculo com o CRB, o Sport obteve por empréstimo, né? Teve que pagar lá. E ao todo ele soma 9 jogos pela equipe do Sport. Com assistência e ainda não marcou, tá? O Sport deu essa nota aqui, ó. Abre aspas. O Sport Clube do Recife comunica que o atleta Léo Pereira foi punido por atos de indisciplina. Em razão disso, o jogador não integrará a delegação, que segue viagem para Porto Alegre nesta sexta-feira, onde o Sport enfrenta o Internacional no domingo. Fecha aspas. Aí, segundo algumas apurações, o atleta realmente estava na noite, tá? Estava na noitada. E aí, é lamentável, né? Porque isso eu acho que falta, sabe o que, galera? Gestão, tá? Eu acho que falta alguém que se imponha com respeito e que diga, ó, velho, eu tenho um comprometimento aqui, você foi contratado, cobrado o cara, mas infelizmente a gente não sabe. E o que é lamentável, galera, é que tudo isso, esse atual quadro de caos do esporte, ele vai ser pior ainda, porque o Henrico Ambrosini vem ganhando muito dinheiro, o Thiago Gasparino vem ganhando muito dinheiro, e o esporte não vai ter como pagar esses caras no próximo ano, não vai ter como pagar. E aí vai voltar para a receita caseira, arrumar um gestor que seja amigo ou um torcedor apaixonado que vá lá para o futebol para começar a fazer alguma coisa. Porque se o esporte não tem dinheiro para pagar hoje e está precisando de um adiantamento, galera, não são parcelas atrasadas da Liga Forte União, não. É adiantamento. Quer dizer, você está adiantando um pagamento do próximo ano para pagar coisas desse ano. Significa dizer que no próximo ano você não vai ter esse dinheiro. Aí você vai ter que pedir um adiantamento. Só que o adiantamento, numa Série A, é aqui, ó. Numa Série B, é mais embaixo. A banda toca lá embaixo. E isso vai, né, sendo multiplicado. Porque uma bronca vai gerando outra, vai gerando outra, vai gerando outra. Esses jogadores mesmo que ganham muito dinheiro, que a folha do esporte é alta, tá? Os jogadores que ganham muito dinheiro não vão poder ficar. O esporte vai ter que alguns que têm contrato no final do ano, tchau, até logo, muito obrigado. E quem fez contrato mais longo? O esporte vai ter que honrar, pagar. Como vai pagar sem dinheiro? E aí, meu amigo, a preocupação não é esse ano mais, não. Já é no próximo ano, cara. E essa gestão, sinceramente, essa gestão não tem a humildade de procurar pessoas que possam ajudar o clube, cara. Não é você trazer lá para ser diretor, para ser... Não. É você trazer alguém que entende de futebol. Alguém que já foi campeão no clube, que sabe como lidar com o atleta. Ah, não, vou contratar o cara que foi lá do CRB, que foi lá do Manaus, que foi lá do Flamengo, que foi lá do Corinthians. Cara, sem nenhum comprometimento. O cara tem, às vezes, a teoria, estudou muito, mas não tem a prática, não sabe conviver com o jogador, meu amigo. Jogador, atleta é algo diferente. Tem que saber conviver. Às vezes você tem que ser até um psicólogo para o atleta, porque ele tem problemas em casa e você tem que tirar esses problemas de casa para que ele possa render no campo. Tudo isso, meu amigo. E não vejo nada de perspectivas para essa gestão. Sinceramente, não vejo, galera. Acho muito lamentável o que tem acontecido e as inverdades que são ditas. Porque se você está com problema... Cara, eu tô com problema. Ó, pessoal, vou reunir aqui a imprensa, vou fazer uma entrevista e vou dizer, ó, pessoal, a gente está encontrando dificuldade e a gente vai vender o jogo contra a equipe do Flamengo. Porque, segundo informações, e eu já tinha dito isso aqui, o pessoal queria comprar não só o jogo contra o Flamengo, era contra o Corinthians, contra o Vasco, me parece que era contra o Fluminense também. Enfim, tem um monte de jogos que o pessoal queria comprar. Poderia até ter vendido naquela ocasião. Ó, vamos vender 7 jogos aqui, porque vai dar
sei lá, se era 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não sei quanto era cada jogo, mas se vendesse 7 jogos a 2 milhões, dava 14 milhões. 14 milhões dava para pagar muita coisa, já que o time não vai, de maneira nenhuma, escapar do rebaixamento. Mas, cara, você vai vender logo o jogo contra o Flamengo e mentir, dizer que não tinha vendido, aí lascou, galera. Aí lascou. E o torcedor do Sport, infelizmente, é aquele torcedor que cobra muito e que pede dignidade, que pede respeito, que pede verdade. E não aconteceu isso, lamentavelmente. Like, joinha, gostei, escreve aqui, pode chutar o pau da barraca, né? Escrever, solta a mágoa aí. Enfim, fique à vontade. Esse é o seu canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Fica na paz de Deus. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau.